Na aurora de uma nova era, um brilho quase imperceptível começou a iluminar as sombras da ignorância. O Renascimento, um fenômeno cultural que emergiu no século XIV, se ergueu como um farol de esperança em um continente que havia languidecido sob o jugo da superstição e do dogma. Foi um tempo em que mentes inquietas começaram a questionar o conhecimento tradicional, buscando respostas não na autoridade, mas na observação e na experiência. A forma como essa revolução do pensamento se gestou, que lançaria as bases para a ciência moderna, é um tema de grande interesse. O Renascimento se caracterizou por um renovado interesse no estudo da natureza, impulsionado pelo redescobrimento de textos clássicos e pelo desejo de desvendar os mistérios do mundo que nos cerca. Nas cidades-estado da Itália como Florença e Veneza, um grupo de eruditos e artistas começou a desafiar as noções prevalecentes. Figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci e Michelangelo não apenas se destacaram por sua maestria nas artes, mas também por sua curiosidade científica. Um exemplo notável são as investigações de Da Vinci sobre a anatomia humana, onde a arte e a ciência se entrelaçaram em uma dança de descoberta. No entanto, o Renascimento não foi um fenômeno homogêneo. Neste período de efervescência cultural, tensões se gestaram entre as velhas crenças e as novas ideias. A Igreja, guardiã da sabedoria estabelecida, encontrava-se em um delicado equilíbrio. Enquanto alguns pensadores começavam a esboçar ideias que colocariam em xeque sua autoridade, outros se agarravam aos dogmas que haviam governado a vida intelectual e espiritual durante séculos. A questão de se a verdade poderia ser encontrada além dos ensinamentos sagrados era um tema de constante debate. Neste clima de transformação, uma nova abordagem em relação ao conhecimento emergiu, uma que priorizava a observação sistemática e a experimentação. A figura de Copérnico, embora ainda nas sombras, começava a despontar no horizonte do pensamento. Seu trabalho, que desafiaria o antigo modelo geocêntrico, se gestava na penumbra da incerteza. A questão de se alguém poderia ter imaginado que a obra de um astrônomo polonês mudaria para sempre nossa concepção do cosmos é um tema de grande interesse. À medida que o Renascimento avançava, o espírito da investigação começou a ganhar impulso. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV foi um catalisador essencial, permitindo que o conhecimento fluísse como nunca antes. Livros e tratados científicos se multiplicavam, alcançando até mesmo aqueles que antes haviam estado excluídos do saber. Neste novo mundo de ideias, a razão começava a deslocar a fé cega. Os homens e mulheres deste tempo começaram a questionar, a explorar, a desafiar as verdades absolutas. Os segredos que aguardavam nos confins do universo que apenas a razão poderia revelar, são um tema de constante estudo. A arte e a ciência se entrelaçaram em uma sinfonia de descobertas. As obras de artistas como Albrecht Dürer não apenas deslumbravam por sua beleza, mas também refletiam um profundo entendimento da proporção e da perspectiva, elementos que também eram essenciais na exploração científica. A natureza se tornou o cenário de um novo drama, onde cada fenômeno oferecia um enigma esperando para ser decifrado. A forma como os seres humanos, com suas limitações, puderam desvendar tanta complexidade, é um tema de constante análise. Neste contexto, a figura de Francis Bacon emergiu como um dos pilares do pensamento renovado. Sua defesa do empirismo, a ideia de que o conhecimento é obtido através da experiência e da observação, ressoou como um eco, em um mundo que começava a despertar. Propôs um método que ainda hoje é considerado fundamental na pesquisa científica: observar, experimentar e concluir. Em sua obra Novum Organum, Bacon convocou seus contemporâneos a abandonar as sombras da superstição e a abraçar a luz da razão. A questão de se realmente puderam se despir de séculos de crenças arraigadas é um tema de debate. À medida que o Renascimento dava lugar à modernidade, os primeiros lampejos da razão iluminavam o caminho para o desconhecido. Esta jornada de descoberta não apenas transformou a ciência, mas também redefiniu a relação do ser humano com o universo. A busca pela verdade tornou-se uma missão quase sagrada,
impulsionando homens e mulheres a desafiar os limites do conhecimento. As novas revelações que aguardavam no horizonte são um tema de grande interesse. Assim concluímos este primeiro capítulo de nossa jornada através da Revolução Científica, onde o Renascimento, com seu legado de questionamento e curiosidade, foi apenas o prelúdio de uma mudança monumental. Na próxima etapa de nossa exploração, nos aprofundaremos no enigma que cerca Nicolau Copérnico e sua audaciosa proposta de um sistema heliocêntrico, um desafio direto à visão do universo que havia prevalecido durante séculos. A forma como sua voz ressoaria em um mundo que ainda se agarrava à tradição é um tema de grande interesse. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa busca pela verdade que começava a florescer no Renascimento, logo seria abalada por uma revelação que, em seu momento, retumbaria na consciência humana. Nas sombras da Polônia do século XVI, um frade e astrônomo chamado Nicolau Copérnico, armado com a curiosidade inata do cientista e a audácia de um revolucionário, se propunha a desafiar a ordem estabelecida. Os mistérios que se ocultavam no vasto cosmos que cercava a Terra e a questão de se o homem, em seu anseio por grandeza, havia assumido um papel que não lhe cabia, são temas de constante análise. A obra-prima de Copérnico, De Revolutionibus Orbium Coelestium, publicada em 1543, se tornaria um farol de luz em um mundo mergulhado na escuridão da ignorância. Nela, uma proposta audaciosa emergia: o Sol, e não a Terra, ocupava o centro do universo. Uma mudança de paradigma monumental que, embora inovadora, não seria recebida sem resistência. A visão geocêntrica promovida por figuras como Ptolomeu havia dominado o pensamento ocidental por séculos, com a crença de que a Terra era o ponto fixo ao redor do qual giravam todos os corpos celestes. A questão do que aconteceria se essa noção desmoronasse é um tema de grande interesse. Copérnico, ciente das implicações de sua teoria, havia esperado até o final de sua vida para apresentar suas ideias ao mundo. Sua hesitação não era infundada, o eco da Inquisição ressoava em cada canto da Europa, e qualquer desvio do dogma estabelecido poderia resultar fatal. No entanto, o frade polonês se sentiu compelido a revelar um enigma que havia decifrado após anos de observações meticulosas e cálculos complexos. Em sua obra, expôs sua visão heliocêntrica, um sistema onde os planetas, incluindo a Terra, giravam em torno do Sol em órbitas circulares, um conceito radical que reconfigurava a compreensão do universo. A publicação de Revolutionibus não foi apenas um ato de coragem pessoal, mas um grito de liberdade intelectual. A obra continha uma série de argumentos que desafiavam não apenas a cosmologia da época, mas também a autoridade da Igreja, que havia alinhado sua doutrina com a visão ptolomaica. À medida que as ideias de Copérnico começavam a circular, os ecos de seu legado se tornavam um sussurro que se expandia rapidamente, alcançando alguns dos pensadores mais brilhantes da época. A questão de se a humanidade poderia realmente aceitar essa nova visão do cosmos é um tema de constante debate. Nos anos seguintes, a obra de Copérnico seria acompanhada por um crescente interesse na astronomia, e embora seu heliocentrismo ainda não tivesse sido provado de maneira conclusiva, as sementes da revolução científica estavam germinando. Os astrônomos começaram a olhar para o céu com um novo propósito, e as observações de corpos celestes não seriam mais meras curiosidades, mas uma busca pela verdade. No entanto, o caminho para a aceitação dessas ideias seria longo e tortuoso. A figura de Copérnico se erguia como um farol em meio a um oceano de incertezas. A questão de se ele foi realmente um solitário em sua busca é um tema de constante análise. Seu legado inspiraria outros, como Galileu Galilei, que, um século mais tarde, tomaria a tocha da investigação astronômica e levaria o olhar humano a novas alturas. A obra de Copérnico não apenas levantava questões sobre o universo, mas também desafiava a própria natureza do conhecimento. Em sua audaciosa proposta, encontrava-se o eco de uma nova era, uma na qual a pergunta se tornaria a ferramenta mais poderosa do intelecto humano. As repercussões de seu trabalho não tardariam a se manifestar, e a comunidade científica começaria a deslizar para um novo paradigma.
A curiosidade de Copérnico, seu desejo de explorar o desconhecido, se tornaria um ato de resistência intelectual contra uma tradição que por tempo demais havia ditado a forma de entender o mundo. O mistério da organização do cosmos estava longe de ser resolvido, e o eco da Revolução Copernicana começaria a ressoar nos corações daqueles dispostos a desafiar o status quo. A sombra da Igreja, sempre vigilante, não tardaria a se manifestar. A controvérsia em torno das ideias de Copérnico culminaria em um confronto com a autoridade eclesiástica, um conflito que marcaria a história da ciência e da religião. A luta de Copérnico para libertar o conhecimento seria o prelúdio de uma batalha ainda maior que se travaria no céu e na terra. E nesse contexto tumultuado, a figura de Galileu Galilei emergiria, pronta para se tornar a mensageiro das estrelas, que levaria adiante o legado de seu mestre e continuaria desvendando os segredos do cosmos. Assim, a jornada da compreensão humana em direção ao universo apenas começava. As perguntas que Copérnico havia levantado não apenas seriam respondidas, mas também abrirão um caminho para novas verdades. Assim, a revolução científica começava a tomar forma, e o eco de sua ressonância se faria sentir em todo o mundo, preparando-nos para descobrir as intrigas e maravilhas que nos aguardavam no vasto firmamento. Essa busca pela verdade através da observação e da experimentação, tão vital no Renascimento, encontrou em Galileu Galilei um de seus mais ardentes defensores. Nascido em Pisa em 1564, Galileu foi um homem de múltiplas facetas: matemático, físico, astrônomo e filósofo. Sua vida se entrelaçou com um período de transformação intelectual, e sua obra se tornaria um farol que iluminava os escuros recantos do cosmos, revelando segredos que haviam permanecido ocultos por séculos. Em um tempo em que a tradição e a autoridade da Igreja dominavam o pensamento, Galileu se atreveu a olhar para o céu com olhos críticos. Com um engenho aguçado e uma curiosidade insaciável, começou a experimentar com o telescópio, um instrumento que transformaria a astronomia para sempre. Embora os primeiros telescópios fossem rudimentares, sua visão única permitiu a Galileu observar os astros de uma maneira nunca antes vista. A questão de se alguém poderia ter imaginado que, através daquele pequeno tubo de vidro, o homem poderia desvelar os mistérios do universo, é um tema de constante debate. Em 1609, Galileu apresentou ao mundo suas descobertas mais surpreendentes: as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as manchas solares. Cada uma dessas descobertas desafiava não apenas a concepção aristotélica do cosmos, mas também a visão geocêntrica que a Igreja Católica defendia com fervor. A revelação de que Júpiter tinha suas próprias luas, orbitando ao seu redor, levantava uma pergunta inquietante. Se outros corpos celestes podiam ter suas próprias luas, isso não sugeria que a Terra não era o centro do universo? As observações de Galileu não apenas desafiavam as crenças, mas também ofereciam uma nova forma de entender a natureza e o lugar do ser humano nela. Em seus escritos como Sidereus Nuncius, Galileu defendeu a ideia de que a natureza poderia ser entendida através da observação e da lógica, um princípio que se tornaria um pilar do método científico. O preço dessa verdade é um tema de constante análise. À medida que suas descobertas ganhavam atenção, também atraíam a ira da Igreja. Em um mundo onde a teologia e a ciência se entrelaçavam, suas ideias foram consideradas cada vez mais perigosas. A Igreja, que havia sustentado por séculos que a Terra era o centro do universo, começou a ver Galileu como um herege. Em 1616, o Santo Ofício o advertiu a abandonar a defesa do heliocentrismo, mas Galileu, armado com o poder de suas observações, se negou a ceder. Seu desafio à ortodoxia religiosa não apenas o colocaria no centro de uma tempestade intelectual, mas também marcaria o início de uma luta que ressoaria ao longo dos séculos. A controvérsia atingiu seu clímax em 1632 com a publicação de Diálogos sobre os dois sistemas do mundo. Nesta obra, Galileu defendeu o heliocentrismo através de um diálogo entre seus personagens, expondo os argumentos de ambos os lados. No entanto, seu estilo irônico e provocador, que deixava entrever uma clara preferência pelo sistema copernicano, ofendeu as autoridades eclesiásticas.
Em 1633, foi levado à Inquisição, onde foi obrigado a retratar-se de suas afirmações. A sombra da condenação pairava sobre ele, e embora lhe fosse permitido viver, foi sentenciado à prisão domiciliar, uma forma de punição que o privaria de sua liberdade e de sua voz no âmbito científico. Galileu, no entanto, não se deixou vencer. Em seu reclusão, continuou escrevendo e refletindo sobre a ciência e a filosofia, deixando um legado que transcenderia seu tempo. Sua obra Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências foi um testemunho de sua tenacidade e seu compromisso com a verdade. Neste texto, abordou a física do movimento, lançando as bases para o futuro da mecânica. A figura de Galileu se transformou em um símbolo da luta pela liberdade de pensamento e pela busca do conhecimento, um eco da resistência contra a opressão intelectual. Através de sua vida e obra, Galileu Galilei emergiu como um mensageiro das estrelas, um pioneiro que desafiou as normas estabelecidas e abriu novas avenidas de exploração. No entanto, seu legado não foi apenas científico. Também levantou questões fundamentais sobre a relação entre ciência e religião, uma tensão que continuaria ressoando no tempo. Assim, a história de Galileu nos deixa com uma pergunta inquietante. A questão de até onde está disposto a ir um homem na busca pela verdade, e que sacrifícios está disposto a fazer diante da autoridade, é um tema de constante debate. Esta encruzilhada entre a fé e a razão nos leva à próxima figura em nossa narrativa, Johannes Kepler, que, através de suas próprias observações e teorias, continuaria desvendando os segredos do cosmos e as leis que regem o movimento dos planetas. Essa busca incansável por desvendar os segredos do cosmos, iniciada por Copérnico e alimentada pelas ousadas observações de Galileu, não pararia. No silêncio da noite, entre as estrelas que foram objeto de veneração e estudo, surgiu uma figura cuja mente brilharia com o fulgor de um novo paradigma, Johannes Kepler. A história deste astrônomo alemão é um fascinante entrelaçado de fé, razão e uma extraordinária busca pela verdade que mudaria para sempre nossa compreensão do universo. Kepler, nascido em 1571 na cidade de Weiderstadt, foi uma criança prodígio que desde cedo mostrou um interesse insaciável por matemática e astronomia. Sua vida, marcada pela adversidade e incerteza, o levou a se tornar assistente do grande astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, cujas observações do céu eram reconhecidas por sua precisão. Foi no observatório de Brahe que Kepler se mergulhou em um mundo de dados e números, um labirinto de informações que clamava por ser interpretado. A questão de como um jovem como ele, com uma fé profunda na harmonia do universo, poderia traduzir esses números em uma linguagem que falasse das órbitas planetárias, é um tema de grande interesse. Através de um árduo processo de pesquisa, Kepler enfrentou um dilema. As órbitas dos planetas, que até então se acreditava serem circulares, não se encaixavam na visão heliocêntrica de Copérnico. Em sua busca pela verdade, começou a observar atentamente os movimentos de Marte, um planeta que se tornara sua obsessão. Após anos de cálculos e frustrações, em 1609, revelou sua primeira lei: os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos. Essa lei, que desafiava a noção de perfeição circular, marcou um marco na história da ciência. A questão de como um simples fato matemático poderia explicar o movimento de um planeta é um tema de constante análise. A resposta de Kepler era clara: havia uma ordem subjacente no cosmos, uma harmonia que ressoava através das elipses. Com sua segunda lei, que descrevia como um planeta se move mais rápido quando está mais perto do Sol, Kepler deu um passo mais em direção à compreensão das forças invisíveis que regem o universo. Não se tratava apenas de observar, tratava-se de compreender o enigma do movimento planetário em uma dança cósmica que ressoava com a música das esferas. No entanto, o caminho de Kepler estava cheio de sombras. A oposição de seus contemporâneos, e a resistência da Igreja em aceitar suas descobertas, não apenas complicaram sua vida, mas também colocaram em questão a relação entre ciência e fé. A questão de se um homem como ele, um devoto luterano, poderia realmente desafiar as crenças estabelecidas sobre a criação divina, é um tema de constante debate.
Kepler encontrou em suas leis, não apenas uma descoberta científica, mas uma manifestação de sua crença em um Deus ordenado que havia criado um universo compreensível. A culminação de sua obra chegou com a publicação de Harmonices Mundi em 1619, onde Kepler não apenas enunciava sua terceira lei, que estabelecia uma relação precisa entre o período orbital de um planeta e sua distância ao Sol, mas também buscava a música no movimento dos corpos celestes. Em sua mente, o cosmos não era um mero mecanismo, mas uma sinfonia na qual cada planeta tocava sua parte em um todo harmônico. A questão de se seria possível que a música do universo se revelasse àqueles suficientemente audaciosos para ouvir é um tema de constante reflexão. Kepler não apenas deixou um legado de leis matemáticas. Seu trabalho lançou as bases para a física moderna, abrindo as portas para um mundo onde a matemática e a natureza estavam intrinsecamente conectadas. Sua vida foi uma jornada de descoberta, um eco da busca humana por compreender o infinito. Mas, apesar de suas contribuições, sua figura permaneceu em grande parte à sombra de seus contemporâneos, como um herói esquecido na história da ciência. À medida que o século XVII avançava, as ideias de Kepler ressoariam nas mentes de outros pensadores, sendo o prelúdio de uma revolução que mudaria o curso da história. No entanto, seu legado não se limitava às suas próprias formulações, estava destinado a ser a faísca que acenderia a tocha do empirismo e do método científico. Nesse entrelaçado de descobertas, a figura de Francis Bacon emergia, um defensor do conhecimento baseado na observação e na experiência, cuja influência seria essencial no desenvolvimento do método científico. Assim, a jornada da revolução científica continuava, impulsionada pelo desejo de entender o tecido mesmo da realidade. A história de Kepler é apenas um capítulo nesta saga interminável, um lembrete de que cada descoberta traz consigo a promessa de desvendar mais mistérios. Os novos segredos que aguardavam ainda nas profundezas do conhecimento humano são um tema de grande interesse. A resposta nos espera no próximo capítulo, onde exploraremos como Francis Bacon propôs um método que transformaria a pesquisa científica e nos levaria ainda mais longe em nossa busca pela verdade. Essa busca incessante pela verdade, que havia começado a tomar forma durante o Renascimento, não apenas floresceria nas mentes de astrônomos e matemáticos, mas também encontraria um defensor fervoroso em Francis Bacon. Nas sombras de uma Europa que se debatia entre a tradição e a inovação, Bacon emergiu como um farol de mudança, um visionário que defendia uma abordagem radicalmente nova em relação ao conhecimento. Seu legado não apenas transformaria o panorama científico, mas também lançaria as bases para o método que hoje consideramos fundamental. Francis Bacon, nascido em 1561 em Londres, movia-se em um mundo onde o conhecimento era transmitido através da autoridade dos antigos. A filosofia escolástica dominava as universidades, insistindo que, para entender a natureza, era necessário recorrer aos textos de Aristóteles e outros pensadores clássicos. No entanto, Bacon ousou desafiar essa visão. Em suas obras, especialmente em Novum Organum, levantou uma questão inquietante. A questão de se não seria possível, em vez de aceitar dogmas, explorar o mundo através da experiência e da observação direta, é um tema de constante debate. A resposta de Bacon não foi apenas um sussurro na escuridão, foi um grito que ressoou nos corações daqueles que também ansiavam por descobrir os segredos da natureza. Propôs o empirismo como o caminho para o conhecimento, uma metodologia que priorizava a coleta de dados a partir da experiência sensorial. Essa abordagem, embora radical para sua época, sugeria que a ciência deveria ser um esforço coletivo, onde as observações e as experiências fossem compartilhadas, formando assim um vasto oceano de conhecimento. A questão de como Bacon implementaria essa visão reside em seu método, onde a indução se tornou a faísca que acenderia a chama da descoberta. Em vez de partir de teorias preconcebidas, propôs observar fenômenos específicos e, a partir deles, formular generalizações. Essa mudança de paradigma foi tão audaciosa quanto necessária, pois permitia que a ciência se libertasse das correntes do pensamento tradicional. Bacon imaginou um mundo onde o conhecimento não era um privilégio, mas uma ferramenta acessível, capaz de transformar a vida cotidiana.
O eco de suas ideias logo ressoaria por toda a Europa, inspirando pensadores como Galileu e Descartes. Mas a influência de Bacon não se limitou à filosofia, suas ideias também encontraram um terreno fértil na prática científica. A criação de sociedades científicas, como a Royal Society na Inglaterra, foi um testemunho de como sua visão do empirismo se materializava em uma comunidade dedicada à descoberta e à verificação. A busca pela verdade tornou-se um projeto coletivo, onde a colaboração e o debate eram essenciais para o avanço do conhecimento. No entanto, o caminho para a aceitação do método científico não foi isento de obstáculos. À medida que a ciência começava a desafiar as crenças arraigadas, surgiram tensões com instituições poderosas, como a Igreja. A história está cheia de relatos de cientistas perseguidos por suas ideias, mas Bacon, embora enfrentasse críticas, conseguiu manter uma certa distância dos conflitos mais diretos. Sua abordagem pragmática e sua habilidade de se adaptar às circunstâncias lhe permitiram navegar por um terreno perigoso, sempre com o olhar fixo no horizonte do conhecimento. À medida que Bacon avançava em sua missão, também levantava questões filosóficas profundas. A questão de qual era o verdadeiro propósito da ciência, se era simplesmente acumular conhecimento, ou se havia um dever moral de aplicar esse conhecimento para o bem-estar da humanidade, ressoava na mente daqueles que estavam dispostos a enfrentar o mistério da existência com uma abordagem nova e audaciosa. A obra de Bacon, embora incompleta no momento de sua morte em 1626, deixou um legado que transcenderia seu tempo. Seu método científico, baseado na observação e na experimentação, se tornaria o fundamento sobre o qual se edificaria a ciência moderna. A questão de quanto de sua visão original seria preservada diante das complexidades do pensamento racional que surgiria posteriormente é um tema de constante análise. Em um mundo onde as sombras do dogma ainda espreitavam, a revolução que havia começado com Bacon não poderia ser subestimada. Seu chamado à observação e à experimentação não apenas ofereceu um novo caminho para o conhecimento, mas também preparou o terreno para as mentes brilhantes que viriam depois. Com o eco de seu legado ressoando nos corredores do tempo, surgia uma nova pergunta. A forma como essa nova maneira de pensar se relacionaria com as ideias da razão que logo floresceriam na mente de René Descartes, é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta se encontra na interseção do empirismo e da razão, onde as ideias de Bacon e Descartes se entrelaçariam em um diálogo que definiria o pensamento moderno. Enquanto o mistério da natureza continuava a se desvelar, a humanidade se preparava para um novo capítulo em sua busca pela verdade. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa busca incansável pela verdade que havia começado a se gestar nos corações dos pensadores do Renascimento, logo encontraria um novo farol na figura de René Descartes. Em uma Europa convulsa, marcada pela incerteza religiosa e pelo surgimento de novas ideias, Descartes se ergueu como um titã do pensamento racional, um pensador que desafiaria as sombras da ignorância e revelaria um novo caminho para o conhecimento. O segredo por trás de sua influência duradoura na filosofia e na ciência é um tema de constante análise. Descartes, nascido em 1596 em La Haye, em Touraine, França, se lançaria em uma jornada intelectual que o levaria a questionar os fundamentos da própria realidade. Sua obra mais célebre, Meditações Metafísicas, se tornou um marco ao advogar pela razão como a única base sólida para o conhecimento. Em um tempo em que a fé e a tradição dominavam a visão de mundo, Descartes ousou propor uma visão radicalmente nova: o pensamento crítico e a dúvida metódica. A questão do que o levou a essa audaciosa conclusão é um tema de grande interesse. Em seus escritos, o filósofo francês nos apresenta o famoso dictum cogito ergo sum, que se traduz como penso, logo existo. Esta afirmação, à primeira vista simples, se torna um poderoso farol de luz em um mar de escuridão. Descartes nos convida a refletir: se somos capazes de duvidar, de questionar nossa própria existência, então devemos existir de alguma forma. Este pensamento revolucionário não apenas influenciou a filosofia, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da ciência moderna.
ao instar os pensadores a utilizarem a razão como ferramenta principal para desvendar os mistérios do universo. A influência de Descartes se estendeu além da filosofia, tocando as esferas da matemática e da física. Sua obra, A Geometria, introduziu uma abordagem sistemática para resolver problemas geométricos, fundindo a álgebra com a geometria e estabelecendo as bases para o cálculo. A magnitude de seu legado é inegável. A visão cartesiana transformou a maneira como os cientistas abordaram o estudo do mundo, promovendo uma lógica clara e estruturada na pesquisa. No entanto, a vida de Descartes não esteve isenta de controvérsias. Seu pensamento chocou-se com as crenças estabelecidas de seu tempo, e sua defesa do racionalismo o levou a ser visto como um outsider em uma sociedade que valorizava a tradição e a autoridade. A Igreja Católica, em particular, mostrou-se receosa diante de suas propostas, temendo que suas ideias pudessem desestabilizar a ordem estabelecida. Assim, a sombra da censura pairava sobre ele, enquanto sua voz se erguia em um clamor pela liberdade do pensamento. À medida que Descartes se aprofundava no labirinto do conhecimento, tornava-se evidente que seu legado não residia apenas em suas ideias, mas também em seu método. Ao advogar pela dúvida sistemática, convidou seus contemporâneos a questionar não apenas o mundo exterior, mas também as certezas que haviam sido aceitas sem crítica. Nesse sentido, sua abordagem se transformou em um símbolo da revolução científica, um eco de um novo paradigma que reverberaria através dos séculos. A questão de até que ponto suas ideias foram compreendidas e aplicadas por seus seguidores é um tema de constante análise. A resposta a essa pergunta nos leva a explorar como os pensadores posteriores, inspirados por seu racionalismo, começaram a construir sobre seus fundamentos. Figuras como Isaac Newton, que se aprofundaria na exploração das leis do movimento e da gravitação, utilizariam o método cartesiano como um farol em sua própria busca pelo conhecimento. A interconexão entre os pensamentos de Descartes e as descobertas de seus sucessores revela uma trama de ideias que contribuíram para a criação de uma nova visão do mundo. No entanto, nem tudo foi um caminho claro e reto. O racionalismo de Descartes também enfrentou críticas, especialmente de aqueles que defendiam o empirismo, como Francis Bacon, que havia semeado as sementes de uma abordagem mais experimental na ciência. Esse choque de ideias, entre a razão pura e a experiência tangível, ilustrou a complexidade do desenvolvimento científico que estava se gestando nessa época. A questão de se a verdade poderia ser encontrada em algum lugar entre esses extremos é um tema de constante debate. À medida que a revolução científica avançava, o pensamento cartesiano se transformaria em um pilar fundamental, sobre o qual se edificariam novas teorias e descobertas. A influência de Descartes não apenas moldou a filosofia, mas também deixou uma marca indelével na ciência, tornando-se um farol de inspiração para aqueles que buscavam desvendar os segredos do mundo natural. Finalmente, na vasta trama do conhecimento, o eco de Descartes ressoa ainda hoje, lembrando-nos de que a razão, quando combinada com a curiosidade, pode abrir portas para dimensões do entendimento que antes pareciam inalcançáveis. Assim, enquanto nos aprofundamos nos mistérios que cercam o desenvolvimento do microscópio, um instrumento que revelaria um mundo oculto à vista, nos perguntamos que outros segredos aguardam nas profundezas da ciência, esperando para serem descobertos. A busca pelo conhecimento havia começado a transformar a percepção do mundo, e seu eco ressoava em cada canto da Europa. Essa transformação não tardaria a encontrar um aliado inesperado, o microscópio. No coração do século XVII, uma revolução silenciosa se gestava sob o olhar atento de cientistas como Anthony van Leeuwenhoek e Robert Hooke. Com esses instrumentos, a humanidade se aventurava no vasto e enigmático universo do micro, abrindo uma porta para um mundo invisível que até então havia permanecido oculto. O microscópio, em suas primeiras formas, era um artefato rudimentar, composto de lentes simples que permitiam ampliar objetos diminutos. No entanto, sua criação marcou um ponto de inflexão na história da ciência. À medida que esses dispositivos evoluíram, a curiosidade humana transbordou. As questões sobre os segredos que se escondiam nas minúsculas estruturas da vida, e os mistérios que aguardavam ser revelados na escuridão do microscópico, tornaram-se uma área de pesquisa ativa.
A figura de Anthony van Leeuwenhoek, um comerciante de tecidos holandês, emerge como um dos pioneiros nessa jornada rumo ao desconhecido. Através de sua dedicação e sua insaciável curiosidade, van Leeuwenhoek aperfeiçoou o microscópio, conseguindo criar lentes com uma clareza impressionante. Ao olhar por sua lente, descobriu um mundo repleto de micro-organismos que dançavam nas gotas de água, revelando a existência de seres vivos antes inimagináveis. Observei pequenos animais que não são visíveis a olho nu, escreveu em uma de suas cartas. Seu espanto se tornou um legado que mudaria para sempre a biologia, desafiando as noções preconcebidas sobre a vida. Simultaneamente, Robert Hooke, com sua obra Micrografia, publicou um compêndio de observações que iluminou a mente de seus contemporâneos. Em suas páginas, Hooke não apenas descrevia os organismos que via, mas também introduzia o termo célula. Esse conceito, que se tornou a pedra angular da biologia moderna, foi um lampejo de compreensão que abriu um vasto campo de estudo. A questão de se um simples objeto de cristal e metal poderia ter desencadeado uma revolução tão profunda na compreensão da vida é um tema de constante análise. As implicações dessas descobertas foram profundas e complexas. O microscópio não apenas permitiu observar o infinitamente pequeno, mas também desmantelou a visão aristotélica da natureza como um sistema ordenado e hierárquico. Em vez de um mundo regido por grandes entidades, a realidade tornava-se multifacetada e caótica, povoada por seres invisíveis que desafiavam a lógica. Esse novo paradigma estimulou um interesse desenfreado pelo estudo da biologia, levando muitos a explorar além do evidente. Com o advento da microscopia, a medicina também começou a se transformar. Os médicos, armados com essa nova ferramenta, começaram a investigar as causas de doenças que antes eram consideradas como castigos divinos ou desequilíbrios dos humores. A possibilidade de observar diretamente os agentes patogênicos introduziu uma nova abordagem na cura. No entanto, a transição não foi simples. A resistência de alguns setores, que se agarravam a crenças tradicionais, deixou sua marca no caminho da ciência. A quantidade de pessoas que se atreveram a desafiar o statu quo pelo simples fato de observar o que outros não podiam ver, é um tema de constante estudo. O microscópio, portanto, não foi apenas um objeto de estudo, mas um símbolo de uma mudança cultural mais ampla que estava se gestando. A curiosidade tornou-se a força motriz por trás da pesquisa científica, desafiando dogmas e abrindo a porta para a observação metódica e precisa. As universidades começaram a incluir a microscopia em seus currículos, e o conhecimento acumulado foi compartilhado com entusiasmo. A biologia, que antes era um campo marginal, emergia como uma disciplina vital, capaz de oferecer respostas a perguntas fundamentais sobre a vida. No entanto, a descoberta do microscópio também levantou questões éticas. À medida que os cientistas se aprofundavam no estudo da vida em níveis nunca antes imaginados, surgiam questões sobre a manipulação de organismos e a responsabilidade moral das descobertas. A questão de se a humanidade estava preparada para brincar de ser deuses em um mundo onde a vida em suas formas mais pequenas era tão abundante e misteriosa é um tema de constante debate. À medida que o século XVII avançava, o microscópio se consolidava como um instrumento essencial na pesquisa científica. As observações de van Leeuwenhoek e Hooke lançaram as bases para um legado que influenciaria gerações de cientistas, desencadeando um torrente de descobertas que iriam desde a microbiologia até a genética. Com cada pequeno organismo observado e cada célula descrita, o conhecimento humano se expandia, empurrando os limites da compreensão. Essa jornada ao mundo invisível não apenas mudou a biologia, mas também preparou o terreno para as grandes teorias que estavam por vir. Nesse contexto de descoberta e revolução, uma figura emergente estava prestes a fazer sua aparição no cenário científico. Isaac Newton, com sua monumental obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, traria consigo a lei da gravidade e uma nova compreensão das forças que regem o universo. Assim, o microscópio, ao abrir a porta para o infinitamente pequeno, também nos empurrava em direção à compreensão do infinitamente grande, revelando a interconexão de todas as coisas em um cosmos que ainda guardava muitos segredos por desvendar.
Essa busca incansável por verdades fundamentais que caracterizou a era da Revolução Científica não apenas levou à reconfiguração do cosmos, mas também desencadeou um torrente de perguntas sobre a própria natureza da matéria e do movimento. Nesse contexto, no final do século XVII, um homem se destacaria como a figura central desse novo paradigma, Isaac Newton. Com sua obra-prima, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687, Newton não apenas desafiou as noções vigentes sobre a gravitação, mas estabeleceu as bases do que hoje entendemos como a física moderna. A história de Principia é, em si mesma, um enigma. A questão de como um jovem que, em sua infância, havia sido considerado um estudante medíocre, conseguiu decifrar os segredos do universo, reside em sua insaciável curiosidade e em sua determinação de desvendar os mistérios que cercavam a natureza. À medida que se aprofundava no estudo dos trabalhos de seus predecessores como Kepler e Galileu, Newton começou a construir uma visão de mundo que combinava a observação meticulosa com um rigor matemático sem precedentes. O primeiro capítulo de Principia estabelece as 3 leis do movimento, princípios que desafiariam a lógica de gerações anteriores. A primeira lei, conhecida como a lei da inércia, afirma que um objeto em repouso permanecerá em repouso, e um objeto em movimento continuará em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. A questão de com que força os corpos celestes poderiam se mover é um tema de grande interesse. É aqui que entra em cena a força gravitacional, uma força misteriosa que Newton descreveria como uma atração universal. A segunda lei, que relaciona força, massa e aceleração, e a terceira, que estabelece que para cada ação há uma reação igual e oposta, formam um sistema que não apenas explica o comportamento dos objetos na Terra, mas também se estende às órbitas dos planetas ao redor do Sol. A maneira como Newton conseguiu unir todos esses conceitos em um único quadro coerente pode ser encontrada na interseção da observação rigorosa e da audácia intelectual. Um aspecto fascinante da história de Newton é sua própria relação com a gravidade. A famosa anedota da maçã que cai da árvore em seu jardim perdurou ao longo dos séculos, tornando-se um símbolo da revelação de Newton. No entanto, a questão de se realmente foi a queda daquela maçã que inspirou sua teoria é um tema de debate. A realidade é mais complexa. Enquanto contemplava o fenômeno da gravidade, Newton refletiu sobre como essa força poderia afetar tanto os objetos na Terra, quanto os corpos celestes no vasto universo. Esse pensamento o levou a formular a lei da gravitação universal, que estipula que todos os corpos se atraem mutuamente com uma força que é proporcional ao produto de suas massas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Nesse ponto, a publicação de Principia não foi simplesmente um novo livro, foi uma mudança de paradigma. A obra foi recebida com uma mistura de admiração e ceticismo. Alguns contemporâneos de Newton, como o filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz, questionaram a originalidade de suas ideias, o que deu origem a uma amarga disputa sobre a propriedade intelectual do cálculo infinitesimal. Mas, apesar das controvérsias, a influência de Newton foi inegável. Sua teoria se tornou a espinha dorsal da física, estabelecendo um novo padrão para a pesquisa científica. O impacto da lei da gravitação universal transcendeu as fronteiras da ciência, afetando a filosofia, a religião e a política de seu tempo. As implicações de sua obra fomentaram um novo entendimento do universo como um sistema ordenado e previsível, regido por leis matemáticas. Isso não apenas provocou uma mudança na forma como se percebia o cosmos, mas também gerou uma pergunta inquietante. Se o universo era um mecanismo preciso, que papel ocupava o ser humano dentro desse vasto engrenagem? À medida que Principia se difundia pela Europa, as ideias de Newton foram adotadas e adaptadas por outros cientistas, alimentando um crescente interesse pelo estudo sistemático da natureza. No entanto, a sombra de seu legado também levantou novos dilemas. A ideia de um universo governado por leis imutáveis desafiava as crenças religiosas arraigadas que afirmavam que Deus intervinha diretamente nos assuntos terrenos. Assim, a obra de Newton não apenas iluminou o caminho para o conhecimento científico, mas também gerou um eco de incerteza que reverberaria por séculos.
Finalmente, o legado de Isaac Newton não se limitou às suas leis do movimento e da gravitação universal. Sua obra lançou as bases para o desenvolvimento posterior da física e da matemática, inspirando gerações de cientistas que os sucederam. Na busca por compreender os mistérios do universo, Newton se tornou a ponte entre a filosofia natural e a ciência moderna, uma jornada que não estava isenta de controvérsias e conflitos. Nesse ponto, a revolução científica estava em seu apogeu, mas o caminho para a química moderna ainda estava repleto de segredos. À medida que os alquimistas começavam a deixar para trás seu legado arcano, um novo conjunto de ideias emergia, prometendo transformar a forma como entendemos a matéria. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas da natureza são um tema de grande interesse. A transição da alquimia para a química moderna seria o próximo capítulo nesta saga de descoberta e transformação. A busca pelo conhecimento após a revelação das leis que regem o cosmos continuaria seu caminho em um terreno muito mais terreno, a própria matéria. Essa busca não tardaria a encontrar seu foco na transformação da alquimia, uma prática arcaica e mística, na química moderna. Esta jornada, na qual os segredos do universo se entrelaçam com os da matéria, é um relato que revela a essência da curiosidade humana, suas sombras e suas luzes. A alquimia, esse enigma que durante séculos havia fascinado pensadores e cientistas por igual, não era simplesmente a busca pela pedra filosofal ou o elixir da vida. Era, em seu núcleo, uma tentativa de entender a natureza por meio da manipulação de elementos. No entanto, apesar de sua mística, a alquimia estava presa na escuridão da especulação e do simbolismo. Os alquimistas buscavam a transmutação de metais, mas seu enfoque era, em muitos aspectos, mais metafísico do que prático. A questão de como a humanidade poderia avançar em sua compreensão do mundo se limitasse a seguir caminhos confusos e esotéricos é um tema de constante debate. Nesse contexto, emergiu uma figura-chave, Robert Boyle, cuja obra marcaria o limiar entre a alquimia e a química moderna. Nascido em 1627 na Irlanda, Boyle não apenas se dedicou à experimentação, mas também defendeu a ideia de que a ciência deveria se basear na observação e na experimentação rigorosa. Seu famoso trabalho, The Skeptical Chemist, não apenas desmantelou as teorias alquímicas tradicionais, mas também propôs que os elementos não eram mais do que combinações de partículas menores. Boyle aventurou-se em um terreno perigoso, um terreno onde a fé e a tradição chocavam-se com a razão e a lógica. Ele postulou que a matéria era composta de corpúsculos ou partículas, o que lançou as bases para a moderna teoria atômica. Ao fazer isso, não apenas revelou um novo paradigma, também despediu a alquimia de seu misticismo, levando-a a um caminho mais rigoroso e científico. A questão do que motivou Boyle a desafiar as crenças estabelecidas, se foi a sede de conhecimento ou o desejo de deixar uma marca indelével na história, é um tema de constante análise. À medida que Boyle explorava os segredos da natureza, formulou sua famosa lei dos gases, que estabelecia que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão que lhe é aplicada, desde que a temperatura se mantenha constante. Essa descoberta não apenas foi fundamental para a química, mas também levou à compreensão dos princípios que regem fenômenos cotidianos e tecnológicos. A relação disso com a busca pela verdade em um mundo de sombras e ilusões é um tema de grande interesse. A lei de Boyle, embora essencialmente matemática, revelou um universo onde as interações entre as partículas podiam ser compreendidas, quantificadas e, em última instância, manipuladas. Em certo sentido, essa descoberta abriu a porta para uma nova era, onde o conhecimento não seria mais um mistério reservado para poucos, mas um tesouro acessível a todos aqueles dispostos a explorar. No entanto, a questão de se estamos realmente preparados para lidar com o poder que envolve esse entendimento permanece em aberto. Enquanto o legado de Boyle se espalhava, a alquimia se desvanecia no esquecimento, deixando para trás seu manto de segredos. No entanto, não foi um fim abrupto, mas uma metamorfose. A química, nascida das cinzas da alquimia, começaria a florescer nos laboratórios da Europa, onde os experimentos e a razão tomariam o lugar dos antigos rituais.
Essa mudança não apenas representou um avanço científico, mas também refletiu uma transformação na mentalidade da época, um movimento em direção ao empirismo e à lógica. A sombra da alquimia ainda podia ser notada, como um eco distante nas novas teorias e experimentos. Mas era um eco que, à medida que avançava a revolução científica, se silenciaria gradualmente em favor de uma abordagem mais rigorosa e sistemática. No entanto, os ecos do passado muitas vezes ressoam no presente, lembrando-nos que cada avanço traz consigo as sombras do que foi. Os outros segredos da natureza que aguardam ser revelados nesta nova era da ciência são um tema de grande interesse. No horizonte, a anatomia humana aguardava ansiosamente sua vez de ser desvendada, revelando as complexidades do corpo e da própria vida. À medida que a química se estabelecia como um pilar fundamental da ciência, a medicina começaria a experimentar sua própria revolução, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de entender o enigma da existência. A próxima etapa dessa jornada nos levará ao coração da anatomia, onde descobertas surpreendentes desafiarão as concepções tradicionais e abrirão novas portas ao conhecimento. As explorações do cosmos e os segredos do universo, que começaram a ser desvelados pelas mentes mais brilhantes, logo encontrariam um eco em outro âmbito igualmente fascinante: o enigma que envolve o corpo humano. Essa busca pela verdade, alimentada pela curiosidade insaciável do Renascimento, não se limitou às estrelas, mas também se aprofundou nas profundezas da anatomia. Nesse contexto, a figura de Andreas Vesalius emergiu como um farol iluminador em um mar de escuridão e superstição, desafiando as concepções tradicionais que dominaram a medicina por séculos. Durante a Idade Média, a anatomia havia sido um território minado por dogmas e erros. Os textos de Galeno, embora venerados, tornaram-se uma espécie de dogma, frequentemente ignorando a realidade do corpo humano em favor de teorias que careciam de bases empíricas. A visão do corpo humano como uma máquina perfeita e complexa, entendida unicamente através da observação direta, era um conceito que permaneceu na sombra. Mas Vesalius, com sua audácia e determinação, aventurou-se além das páginas amareladas dos antigos tratados. Foi em 1543 que apresentou sua obra-prima, De Humani Corporis Fabrica, sobre a estrutura do corpo humano, um compêndio de descobertas anatômicas que se tornariam um referencial inescapável. A cada página, Vesalius se propôs não apenas a corrigir os erros de seus predecessores, mas também a devolver a anatomia a um enfoque baseado na observação e na dissecação. Em vez de aceitar cegamente os textos antigos, a questão de quais segredos permaneciam ocultos sob a pele do ser humano era um tema de constante investigação. O processo de dissecação então era ainda um tema carregado de tabus. Em uma época em que a religião e a superstição dominavam a vida cotidiana, abrir o corpo humano era visto por muitos como um ato sacrílego. No entanto, a curiosidade insaciável de Vesalius o levou a desafiar essas limitações. Seu compromisso com a anatomia permitiu-lhe descobrir que o coração não era apenas um órgão de simbolismo, mas também desempenhava um papel crucial na circulação do sangue, um conceito que começava a vislumbrar-se na mente de outros contemporâneos, como Miguel Servet. A influência de Vesalius não se limitou à anatomia, suas ideias entrelaçaram-se com a medicina, transformando a forma como médicos e cirurgiões abordavam sua prática. Os anatomistas começaram a questionar abertamente os ensinamentos de Galeno, iniciando uma ruptura com o passado que se tornaria um novo paradigma. A questão de se essa ruptura foi aceita sem resistência é um tema de debate. Enquanto alguns abraçaram com fervor os ensinamentos de Vesalius, outros se agarraram aos antigos dogmas, criando um conflito que ressoaria ao longo dos séculos. Nesta atmosfera de mudança, a figura da mulher na medicina também começaria a ganhar relevância, embora ainda na penumbra da história. As mulheres, como a notável médica italiana Trotula, começaram a desafiar as limitações impostas pela sociedade. Apesar dos obstáculos, suas contribuições ao conhecimento médico e à anatomia começariam a abrir fendas em um sistema patriarcal que havia monopolizado o saber. A questão de quanto se perdeu em um mundo que relegava as mulheres à sombra do conhecimento é um tema de constante análise.
Com o tempo, o legado de Vesalius se expandiria, alimentando a curiosidade e a pesquisa de gerações posteriores. A anatomia já não seria um simples estudo do corpo humano, mas um campo de exploração que convidaria os médicos a questionar e examinar. Com seu legado, a ciência médica começaria a estabelecer um caminho que levaria a descobertas ainda mais profundas. A questão de que mais nos revelaria o corpo humano em sua complexidade é um tema de grande interesse. Enquanto a anatomia se transformava, novas disciplinas emergiam no horizonte, prometendo desvelar mais mistérios. A ciência da eletricidade, que começava a entrelaçar-se com a anatomia e a fisiologia, apresentava-se como a próxima fronteira a explorar, um enigma que prometia mudar não apenas a medicina, mas a própria compreensão da vida. Os segredos que aguardavam na interseção dessas duas disciplinas são um tema de grande interesse. A história, sempre intrigante, nos convida a continuar desvendando os mistérios da natureza. Essa busca pelo conhecimento, que desafiou dogmas e expandiu horizontes, logo encontraria um novo campo de batalha, o enigma da eletricidade e do magnetismo. À beira do século XVIII, uma corrente invisível começava a fluir pelo pensamento científico, prometendo revolucionar não apenas a compreensão do mundo natural, mas também o próprio tecido da vida cotidiana. Os segredos que essas forças misteriosas encerravam, que até então haviam sido apenas esboçados nas margens do conhecimento, são um tema de constante estudo. O primeiro vislumbre dessa nova era pode ser rastreado até o trabalho de pioneiros como William Gilbert, que em 1600 publicou De Magnete. Neste tratado, Gilbert não apenas cunhou o termo eletricidade, mas também estabeleceu as bases de uma ciência que ia além das superstições e mitos. Através de experimentos meticulosos, ele demonstrou que a própria Terra agia como um gigantesco ímã, revelando uma ordem subjacente no que antes era considerado caótico. A questão de como uma força tão sutil poderia mudar o curso da história é um tema de grande interesse. O eco de suas descobertas ressoaria nas mentes de outros pesquisadores, como o físico alemão Otto von Guericke, que no século XVII criou uma das primeiras máquinas eletrostáticas. Seu famoso gerador de vácuo não apenas impressionou seus contemporâneos, mas também marcou um marco ao permitir que a eletricidade se manifestasse de maneira tangível. Guericke, ao produzir faíscas que dançavam no ar, levantou questões que desafiavam a compreensão convencional. A questão de se a eletricidade poderia ser manipulada, e se essa força seria a chave para desvendar os mistérios do universo, é um tema de constante debate. Enquanto isso, a busca por respostas continuava nas escuras salas de estudo da Europa. Nesse contexto, Benjamin Franklin emergiu como uma figura central. Em meados do século XVIII, seu famoso experimento com a pipa não apenas capturou a imaginação popular, mas também vinculou a eletricidade atmosférica com a eletricidade terrestre. Com um simples fio e um pedaço de papel, Franklin iluminou o caminho para uma nova compreensão da eletricidade. No entanto, sua ousada afirmação de que os relâmpagos eram uma forma de eletricidade provocou tanto admiração quanto ceticismo. A questão de se este foi o início de uma era em que a humanidade poderia dominar os elementos é um tema de constante análise. O mistério da eletricidade se aprofundava ainda mais com os experimentos de Charles-Augustin de Coulomb, que em 1785, formulou a lei que descreve a interação entre cargas elétricas. Com seu trabalho, as propriedades da eletricidade começaram a ser quantificadas, fornecendo aos cientistas as ferramentas necessárias para desvendar seus segredos. No entanto, o caminho para a compreensão não estava isento de obstáculos. Os debates entre cientistas, como o confronto entre Franklin e o místico suíço Johann Heinrich Pestalozzi, revelaram a tensão entre a razão e a especulação no campo da ciência. A questão de se o misticismo e a magia ainda poderiam ter um papel na compreensão das forças naturais é um tema de constante debate. À medida que o século XVIII avançava, o estudo da eletricidade começou a entrelaçar-se com o magnetismo, uma relação que havia fascinado pensadores como Hans Christian Ørsted.
Em 1820, Ørsted demonstrou, de maneira surpreendente, que uma corrente elétrica podia desviar a agulha de uma bússola, revelando uma conexão insuspeitada entre dois fenômenos aparentemente díspares. Essa descoberta acendeu a centelha de uma nova disciplina, o eletromagnetismo. As implicações disso para a tecnologia e a vida cotidiana no futuro são um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta estava no horizonte, onde a ciência começava a se fundir com a engenharia. Com a chegada de figuras como Michael Faraday, que, através de seus experimentos com a indução eletromagnética, lançou as bases para a geração de eletricidade, vislumbrava-se um futuro onde a eletricidade não apenas seria compreendida, mas também utilizada como uma ferramenta poderosa. Faraday transformou a teoria em prática, mostrando que o movimento poderia se converter em energia elétrica. A questão de se este foi o início de um novo capítulo na história da humanidade é um tema de constante análise. À medida que a eletricidade se consolidava como uma força fundamental, sua influência se expandia rapidamente em todos os âmbitos. Invenções como a pilha voltaica de Alessandro Volta e o telégrafo de Samuel Morse começaram a mudar a forma como as pessoas se comunicavam e experimentavam o mundo. Mas, enquanto a humanidade se aventurava nessa nova era de conexão e descoberta, também surgiam perguntas inquietantes. A questão de se estávamos prontos para assumir o controle dessa força, ou se havíamos desencadeado um poder que poderia escapar de nossas mãos, é um tema de constante debate. A ciência da eletricidade e do magnetismo não apenas desvelou um novo universo de possibilidades, mas também semeou as sementes de uma mudança radical na forma como a humanidade interagia com seu entorno. Esse impulso em direção ao desconhecido não seria sem seus desafios. À medida que a ciência continuava avançando, um novo cenário se preparava para ser explorado. A corte de Luís XIV, onde a promoção do conhecimento científico se tornaria um ato de poder e controle no contexto político. Os mistérios que aguardavam nesse palácio iluminado, onde a ciência e a monarquia se entrelaçavam em um jogo de luzes e sombras, são um tema de grande interesse. Essa busca incansável por conhecimento que havia começado nos salões do Renascimento culminaria nas esferas magnânimas da corte de Luís XIV. A Academia de Ciências da França, estabelecida em 1666, se ergueria como um farol da pesquisa científica, unindo a majestade do absolutismo com a curiosidade intelectual. As motivações que guiaram o monarca em seu patrocínio à ciência, seja um desejo genuíno de avanço ou uma ferramenta para consolidar seu poder, são um tema de constante debate. Sob o esplendor do Sol-Rei, Luís XIV, um soberano que entendia o simbolismo do conhecimento, via na ciência uma extensão de seu domínio. A corte não era apenas um lugar de opulência e etiqueta, mas um fervilhante de ideias e descobertas, onde a pesquisa científica se vinculava intrinsecamente à glória do reino. A academia, composta pelos mais destacados pensadores da época, se tornaria um laboratório vivo que impulsionaria a revolução científica na França. O primeiro presidente da academia, o cardeal de Bouillon, e figuras como o matemático e astrônomo Giovanni Domenico Cassini, seriam pilares fundamentais nessa estrutura. Cassini, com seu telescópio, não apenas observou os céus, mas também traçou os limites do conhecimento humano, desafiando as crenças arraigadas sobre o universo. A questão de quantos mais se atreveriam a desafiar o dogma em busca da verdade é um tema de constante análise. A academia promoveu a experimentação e a pesquisa em uma variedade de campos, da astronomia e física à biologia e matemática. Mas, além de seu enfoque prático, também era um símbolo da ambição de Luís XIV por estabelecer a França como a principal potência intelectual da Europa. Ao patrocinar esses eruditos, o rei não apenas fomentava o avanço do conhecimento, mas também criava um legado que perduraria muito além de seu reinado, assegurando que seu nome estivesse ligado aos grandes avanços da ciência. As reuniões na academia eram mais do que meras discussões. Eram rituais onde se compartilhavam descobertas, se debatiam teorias e se alimentavam as chamas da curiosidade. As contribuições de homens como o físico Blaise Pascal, que explorava a pressão atmosférica, ou o naturalista Georges-Louis Leclerc com seus estudos sobre a história natural, ressoavam não apenas nos muros do palácio,
mas também nas mentes daqueles que buscavam entender o mundo ao seu redor. No entanto, a questão de se esse apoio incondicional da coroa foi sempre desinteressado é um tema de constante debate. A sombra da política pairava sobre a academia. A ciência, embora buscasse a verdade, não podia escapar das intrigas da corte. A rivalidade entre acadêmicos, a competição pelo favor do rei e a necessidade de obter financiamento para os projetos de pesquisa criavam um ambiente tenso. Nesse contexto, a busca pelo conhecimento se tornava um jogo de poder. A questão de até que ponto esses homens de ciência estavam dispostos a ir para obter reconhecimento e recursos é um tema de constante análise. O surgimento da academia também se insere em um período de transformação social. A revolução científica não apenas alterava o panorama do conhecimento, também desafiava o status quo da sociedade. À medida que a ciência ganhava terreno na corte, os antigos dogmas religiosos e filosóficos começavam a vacilar. A tensão entre a tradição e a inovação era palpável em cada experimento, em cada teoria apresentada. A ciência se tornava uma nova linguagem, um meio para questionar o estabelecido. Através da academia, Luís XIV tentou capturar a essência da modernidade, unindo a ciência ao patriotismo. No entanto, em sua busca pela grandeza, o rei e seus cientistas se encontraram em um terreno perigoso. Cada descoberta trazia consigo um eco de perguntas inquietantes. A questão de se a ciência poderia desafiar não apenas a natureza, mas também a autoridade do rei é um tema de constante debate. Enquanto a academia florescia, também floresciam as dúvidas e inquietações sobre o lugar do conhecimento em uma sociedade regida pela monarquia absoluta. O legado dessa época se tornaria um complexo emaranhado de conquistas científicas e conflitos de poder. A Academia de Ciências não apenas promoveu o avanço do saber, mas também deixou uma marca indelével na cultura europeia, lançando as bases para o pensamento crítico que caracterizaria o século das luzes. À medida que a busca pelo conhecimento se expandia, a ciência começaria a emergir como uma força transformadora, desafiando não apenas os céus, mas também as próprias estruturas sociais. Assim, a corte de Luís XIV se tornou um cenário onde a ciência e a política dançavam em uma intrincada coreografia, marcada pela busca da verdade e pelo desejo de controle. A questão de se a ciência poderia realmente se libertar das correntes da monarquia ficaria por resolver, enquanto a história avançava em direção a novas eras de iluminação e desafio. No horizonte, a era dos iluministas começava a se vislumbrar, prometendo aprofundar ainda mais na difusão do conhecimento científico e do pensamento crítico. A forma como esses novos ventos de mudança influenciariam as correntes de ideias que haviam brotado sob o esplendor do Sol-Rei é um tema de grande interesse. Essa busca incansável pela verdade, que havia caracterizado os séculos anteriores, não tardaria a encontrar um aliado formidável: a Ilustração. Neste novo cenário, conhecido como o Século das Luzes, o conhecimento não apenas se difundiu, mas se transformou em um estandarte da razão e do pensamento crítico. Nas sombrias ruas de Paris, assim como nos salões iluminados de Londres, uma nova era começava a se gestar, impulsionada pelas ideias de pensadores cujos ecos ainda ressoam no presente. O século XVIII se ergueu como uma testemunha da efervescência intelectual. Filósofos como Voltaire, Rousseau e Diderot se tornaram os arquitetos de uma nova ordem do saber. Através de seus escritos, desafiaram as crenças estabelecidas e, em muitos casos, a própria autoridade da Igreja e do Estado. A forma como esses iluminados conseguiram realizar tal revolução sem precedentes reside na criação de um ambiente propício para o intercâmbio de ideias, onde o diálogo e a crítica se tornaram as ferramentas fundamentais para a busca do conhecimento. O surgimento das academias e sociedades científicas foi um fenômeno que marcou esta era. No coração de Londres, a Royal Society se tornou um refúgio para mentes inquietas que desejavam explorar o mundo através do método científico. Neste ambiente, a observação e a experimentação se ergueram como pilares do conhecimento, desafiando as explicações baseadas em dogmas antigos. A questão de quanto dessa nova sabedoria estava destinada a mudar o tecido mesmo da sociedade europeia é um tema de constante debate. Diderot,
com seu ambicioso projeto da enciclopédia, se propôs a compilar e difundir o saber humano em uma obra monumental que abrangia desde as ciências até as artes. Este esforço não apenas buscava educar, mas também empoderar as massas, aproximando o conhecimento àqueles que antes haviam sido relegados às sombras da ignorância. Em um mundo onde o acesso à educação era um privilégio de poucos, a enciclopédia emergia como um farol de esperança. A questão de se o conhecimento poderia ser o antídoto contra a tirania e a opressão é um tema de grande interesse. Enquanto as ideias da Ilustração se propagavam, a figura da mulher começava a emergir no âmbito intelectual, embora de forma limitada. Filósofas como Mary Wollstonecraft advogaram pela educação e pela igualdade de gênero, questionando os papéis tradicionais que haviam mantido as mulheres em segundo plano. No entanto, o caminho para a igualdade ainda era um enigma por resolver. A questão de se a razão, esse poder que iluminava os homens, poderia também abrir as portas do conhecimento para as mulheres, é um tema de constante análise. A Ilustração não se limitou apenas ao âmbito da filosofia, sua influência se estendeu à ciência, onde as descobertas de figuras como Antoine Lavoisier na química e Edward Jenner na medicina começaram a desafiar as concepções tradicionais. Lavoisier, considerado o pai da química moderna, revolucionou a forma como se entendia a matéria e a combustão. Seu enfoque metódico e rigoroso lançou as bases para uma disciplina que se afastaria da alquimia, adotando um rigor que ressoaria nos laboratórios do futuro. A questão de se Lavoisier foi o único responsável por essa metamorfose, ou se foi parte de um movimento mais amplo que buscava desvendar os segredos da natureza, é um tema de debate. A conexão entre a ciência e a filosofia durante a Ilustração também levantou questionamentos sobre o papel da religião na busca do conhecimento. Embora muitos dos pensadores da época se enfrentassem à Igreja, a relação nem sempre foi de confrontação. Muitas vezes, as mesmas ideias que desafiavam os dogmas religiosos também buscavam uma reconciliação entre a fé e a razão. Entre a tradição e a inovação, a humanidade se perguntava se poderia haver um equilíbrio entre a busca do conhecimento e as crenças espirituais. Neste contexto de efervescência intelectual, a revolução científica que havia estado em marcha durante mais de um século começou a entrelaçar-se com as ideias da Ilustração. Os avanços na ciência não apenas transformaram a compreensão do mundo físico, mas também inspiraram as massas a questionar as estruturas de poder que limitavam sua liberdade. A ideia de que a razão poderia iluminar a escuridão da ignorância se tornou um mantra que ressoava nas ruas das cidades europeias, trazendo consigo um eco de mudança e esperança. Assim, a Ilustração não foi apenas um movimento intelectual, mas um fenômeno que redefiniu o sentido mesmo da humanidade. À medida que as ideias dos filósofos se entrelaçavam com as descobertas científicas, a sociedade se preparava para uma transformação que iria além da mera acumulação de conhecimento. Uma nova ordem social estava no horizonte, uma que prometia romper com o passado e abrir as portas para um futuro onde a ciência e a razão prevalecessem. No entanto, essa revolução não ocorreria sem conflitos nem tensões. A chegada da Revolução Industrial, com sua promessa de progresso, marcaria um antes e um depois nesta história. A forma como as inovações científicas se entrelaçariam com as mudanças tecnológicas que estavam prestes a abalar os alicerces da sociedade é um tema de grande interesse. A resposta nos leva ao próximo capítulo, onde a ciência aplicada começaria a transformar não apenas a economia, mas também a vida cotidiana de milhões de pessoas em toda a Europa. Essa era apenas a antessala de uma transformação ainda mais profunda. A Revolução Industrial, um fenômeno que começou no século XVIII, se ergueu como um titã que fundia a ciência e a tecnologia de maneiras insuspeitadas, desencadeando forças que mudariam o curso da história. Ao adentrarmos neste capítulo, nos encontramos em um cruzamento onde as ideias científicas da Revolução Científica se entrelaçam com a maquinaria que começava a moldar um novo mundo. Imaginemos por um momento as oficinas da época, onde o som do martelar e o crepitar de metais em ebulição ressoavam no ar. Nesse ambiente, a invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1776, não apenas representou um avanço técnico,
foi um eco dos princípios científicos que haviam sido cultivados durante décadas. A forma como um simples dispositivo pôde transformar a produção têxtil, o transporte e, em última instância, a vida cotidiana de milhões de pessoas reside na interseção da ciência e da aplicação prática, um fenômeno que começou a redefinir o trabalho e a economia. A máquina a vapor, alimentada por carvão, se tornou o motor do progresso. No entanto, não foi um mero artefato. Era o resultado de décadas de experimentação e descobertas em termodinâmica, uma disciplina que estava em suas primeiras etapas de desenvolvimento. Watt, inspirado pelo trabalho de cientistas como Newton e o próprio Robert Boyle, entendeu que ao aplicar princípios científicos à engenharia poderia produzir não apenas mais eficiências, mas também uma nova visão da produção. A questão de se a ciência em sua busca pelo conhecimento havia semeado as sementes da Revolução Industrial é um tema de constante debate. As fábricas começaram a florescer e, com elas, surgiram novas formas de organização social e econômica. A Revolução Industrial não se tratava apenas de máquinas, era uma mudança de paradigma que alterava a relação entre o ser humano e seu entorno. O trabalho manual deu lugar à mecanização, e lugares como Manchester se tornaram símbolos dessa nova ordem, onde a produção em massa prometia satisfazer as necessidades de um mundo em constante crescimento. O custo dessa urbanização acelerada, que trouxe consigo não apenas oportunidades, mas também penúrias, é um tema de grande interesse. O engenho humano, no entanto, encontrou na química seu aliado. A Revolução Industrial foi acompanhada por avanços na compreensão dos elementos e compostos, particularmente na indústria têxtil e na produção de produtos químicos. A invenção do tear mecânico e a melhoria nos processos de tingimento e acabamento de tecidos foram possíveis graças às teorias químicas que começaram a tomar forma em laboratórios e universidades. A figura de Antoine Lavoisier, pai da química moderna, ressoa nesse contexto. Seu enfoque sistemático e sua insistência na experimentação lançaram as bases para uma indústria que se baseava em princípios científicos, embora muitas vezes ignorasse as implicações de suas práticas. No entanto, a Revolução Industrial também foi um campo de provas para as ideias de evolução e progresso. Com a expansão da indústria, surgiram novas teorias sociais que questionavam não apenas como se trabalhava, mas também quem eram os que trabalhavam. Autores como Karl Marx começaram a se questionar sobre o papel da classe trabalhadora nesse novo sistema. A ciência, que em sua essência buscava a verdade, se tornou um terreno de debate sobre a justiça social. A questão de se o progresso industrial era um caminho para a liberdade ou uma nova forma de escravidão é um tema de constante análise. À medida que avançamos nesse labirinto de avanços e contradições, a figura da ciência aplicada se torna cada vez mais complexa. As inovações continuaram, desde a eletricidade até a engenharia civil, e cada um desses desenvolvimentos estava impregnado de um espírito científico que buscava não apenas entender o mundo, mas também dominá-lo. Thomas Edison e Nikola Tesla, com seus experimentos em eletricidade, personificaram essa busca. No entanto, as sombras que se erguiam atrás do brilho da invenção, como as condições de trabalho, a exploração e o desdém pelo bem-estar humano, se tornaram temas de discussão em uma sociedade que, embora avançasse tecnologicamente, parecia esquecer sua própria humanidade. A Revolução Industrial foi sem dúvida um período de contrastes em que a ciência e a tecnologia se entrelaçaram em uma dança de progresso e sofrimento. A fascinação pelo potencial humano, pelo que se podia alcançar, chocou-se com a realidade de uma vida cotidiana marcada pela luta e pelo sacrifício. À medida que as fábricas criavam novos empregos, também forjavam uma nova identidade para a classe trabalhadora, um eco que ressoaria nas lutas sociais do futuro. Com esse pano de fundo, a história da ciência não parou, mudou-se para novas terras e continentes, levando consigo suas perguntas e desafios. A revolução científica havia cruzado o Atlântico, lançando as bases para um novo mundo que também aspirava à sua própria identidade científica. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas do novo mundo são um tema de grande interesse. A resposta se revelará no próximo capítulo, onde exploraremos como a revolução científica deixou sua marca nas colônias americanas, transformando não apenas a ciência,
mas também a forma como os povos entendiam seu lugar no universo. A revolução científica, como um rio transbordante, não se deteve nas costas europeias. Seu caudaloso influxo atravessou o vasto Oceano Atlântico, levando consigo um torrente de ideias e descobertas que prometiam transformar o novo mundo. Nessas terras inexploradas, a ciência começaria a florescer em um ambiente onde a tradição e o dogma ainda mantinham uma forte influência, mas que começava a se abrir ao conhecimento que emergia do velho continente. À medida que as colônias americanas se estabeleciam, a curiosidade pelo mundo natural se intensificava. Os mistérios ocultos que aguardavam nas florestas virgens e nos rios caudalosos eram um tema de grande interesse. Nesse contexto, o eco das ideias de Bacon, Galileu e Newton ressoava entre os primeiros colonos, que, impulsionados pelo espírito de exploração, começaram a questionar os antigos paradigmas. Homens como John Winthrop, governador da colônia de Massachusetts, e Roger Williams, um pensador radical, não apenas buscavam estabelecer uma nova sociedade, mas também compreender o ambiente que os cercava. A influência da revolução científica se manifestaria de múltiplas formas. Em um mundo onde a observação se tornava o pilar do conhecimento, naturalistas como John Bartram, conhecido como o pai da botânica americana, dedicaram-se a catalogar a flora e fauna do continente. Sua incansável busca por entender a natureza não apenas contribuiu para o conhecimento científico, mas também semeou as sementes de uma nova abordagem em relação à relação entre o ser humano e seu entorno. A questão de como essa busca por conhecimento se entrelaçava com a ambição e a expansão territorial das potências europeias é um tema de constante análise. A Companhia da Virgínia, em seu afã de colonizar e explorar os recursos do Novo Mundo, patrocinou expedições científicas que buscavam não apenas a riqueza material, mas também o conhecimento que moldava essa nova realidade. As expedições se tornaram verdadeiras missões científicas. Os exploradores, como William Byrd I, não apenas traçavam mapas, mas também documentavam a geografia, o clima e as espécies que encontravam em seu caminho. A ciência, nesse contexto, tornava-se uma ferramenta de domínio, mas também um meio para entender o mundo desconhecido. No entanto, nem tudo era um caminho de luz. À medida que as ideias científicas cruzavam o Atlântico, também o faziam às sombras do conflito. A influência das crenças religiosas continuava poderosa, e a tensão entre fé e razão começava a se manifestar nas colônias. A questão de se a busca por conhecimento poderia coexistir com a ortodoxia religiosa é um tema de constante debate. Figuras como Cotton Mather, um proeminente ministro puritano, começaram a questionar as novas descobertas, temendo que a ciência pudesse desafiar os ensinamentos sagrados. Nesse delicado equilíbrio, o conhecimento enfrentava a resistência, um pulso entre o avanço e a tradição, que definiria a cultura intelectual das colônias. Apesar dessas tensões, o desejo de compreender o mundo natural superou os obstáculos impostos pelas crenças tradicionais. A criação de instituições, como a Junta de Agricultura de Massachusetts, e a fundação da Academia da Filadélfia, em 1743, prelúdio da futura Academia Nacional de Ciências, marcaram um marco na institucionalização da ciência na América. Aqui, homens como Benjamin Franklin, que se tornaria um símbolo da Ilustração, começaram a experimentar e compartilhar suas descobertas. A curiosidade e o engenho americano não apenas buscavam desvendar os mistérios da natureza, mas também melhorar a vida cotidiana de seus cidadãos por meio da ciência aplicada. Nesse contexto de efervescência científica, as colônias também começaram a estabelecer suas próprias redes de comunicação e colaboração. As cartas entre cientistas e naturalistas tornaram-se pontes de conhecimento, trocando ideias e descobertas. Esse intercâmbio, embora ainda limitado pela distância e pela falta de infraestrutura, lançou as bases para uma comunidade científica que buscava uma identidade própria, desvinculada das tradições europeias. A questão de se essa comunidade científica poderia encontrar sua voz em um mundo que ainda estava marcado pela desigualdade e pelas hierarquias sociais é um tema de constante análise. Com a Revolução Americana no horizonte, as ideias de liberdade e autodeterminação começaram a permear a consciência coletiva. A ciência, mais uma vez, se viu envolvida em um turbilhão de mudanças.
A busca pela verdade, agora mais do que um mero exercício intelectual, se entrelaçava com a luta pela independência e a criação de uma nova nação. Nesse novo contexto, a abordagem científica não apenas prometia respostas sobre o mundo natural, mas também se transformava em um símbolo de emancipação. A revolução científica havia cruzado o Atlântico, mas o verdadeiro mistério ainda aguardava no futuro. A forma como essas novas ideias moldariam a identidade de uma nação em gestação, e o legado científico que a jovem América deixaria em um mundo que começava a mudar são temas de grande interesse. A história apenas começava a desvendar seus segredos. No próximo capítulo, exploraremos as vidas e contribuições das mulheres que, apesar das restrições de seu tempo, se aventuraram no campo da ciência, desafiando as convenções e deixando sua marca nessa revolução intelectual. As inovações e descobertas da revolução científica não foram apenas o produto de mentes masculinas. Nas sombras da história, muitas mulheres lutaram contra as restrições de seu tempo, deixando marcas indeléveis no avanço do conhecimento. Enquanto os grandes homens da ciência ocupavam o protagonismo, essas pioneiras esquecidas se tornam figuras enigmáticas, cujos legados muitas vezes foram eclipsados pelo ruído de seus contemporâneos. No entanto, o eco de suas contribuições ressoa com força quando começamos a desenterrar suas histórias. Tomemos Émile du Châtelet, uma matemática e física do século XVIII que, através de sua tradução e comentários sobre a obra de Isaac Newton, Principia Mathematica, trouxe uma clareza sem precedentes às suas teorias. Du Châtelet não era apenas uma erudita brilhante, mas também desafiava as convenções sociais de seu tempo, buscando o conhecimento em um mundo que frequentemente relegava as mulheres ao papel de simples musas. As motivações que levaram Émile a desafiar as normas e abraçar o estudo da física em um período em que isso era considerado inadequado para as mulheres, são um tema de constante análise. Na mesma época, a astrônoma Caroline Herschel se tornou a primeira mulher a receber um salário por seu trabalho científico. Acompanhando seu irmão, William Herschel, em suas observações celestiais, Caroline não apenas contribuiu para a catalogação de estrelas e cometas, mas também se destacou em suas próprias pesquisas, descobrindo vários cometas. A forma como seu trabalho foi menosprezado durante tanto tempo, apesar de seu impacto significativo na astronomia, é um tema de grande interesse. O caminho para o reconhecimento não foi fácil. Em uma sociedade que valorizava mais o sobrenome do que o talento, muitas mulheres foram forçadas a trabalhar na penumbra. Nesse contexto, o nome de Maria Sibylla Merian se destaca como um farol de curiosidade científica. Naturalista e artista, suas ilustrações da vida dos insetos não apenas capturaram a beleza do mundo natural, mas também contribuíram para a entomologia, um campo que ainda estava em suas primeiras etapas. A quantidade de vezes que ignoramos o trabalho dessas mulheres, aprisionadas em sua própria época, mas cujas contribuições são essenciais para entender o desenvolvimento da ciência, é um tema de constante reflexão. O legado dessas mulheres, embora frequentemente esquecido, é um testemunho da resistência e da tenacidade. À medida que a revolução científica se expandia, também crescia a necessidade de explorar a natureza humana. Nesse sentido, a pioneira em psicologia, a filósofa e escritora Mary Wollstonecraft, se aprofundou no estudo da educação e dos direitos das mulheres. Sua obra Vindicação dos Direitos da Mulher não apenas questionou o papel da mulher na sociedade, mas também lançou as bases para uma mudança de paradigma no pensamento científico e filosófico. A questão de se ao falar da ciência esquecemos a essência da humanidade que a impulsiona, é um tema de constante debate. Ao longo da história, essas mulheres enfrentaram não apenas a oposição de seus contemporâneos, mas também o silêncio da história. O enigma de suas contribuições se torna ainda mais profundo quando consideramos as dificuldades inerentes à luta pelo reconhecimento em um campo dominado por homens. A história da ciência é, em muitos aspectos, uma narrativa de inclusão e exclusão. Os segredos que se escondem nas biografias não contadas das mulheres que moldaram o rumo da ciência são uma área de pesquisa ativa. À medida que nos aprofundamos no século XIX, essas mulheres se tornam um símbolo do que significa ser pioneira em um mundo que tenta limitar seu potencial. A história da ciência não pode ser completa sem sua voz,
e o desafio que essas mulheres enfrentaram serve como um lembrete de que o conhecimento não tem gênero. A revolução científica não foi apenas um momento de descoberta, mas também um campo de batalha pela igualdade e pelo reconhecimento. Enquanto examinamos as contribuições dessas pioneiras esquecidas, não podemos deixar de nos perguntar quantas mais histórias permanecem ocultas entre os meandros do tempo. A busca por respostas nos leva a explorar o diálogo entre a ciência e a arte, um entrelaçamento que dá vida à criatividade e à inovação. No próximo capítulo, descobriremos como essas disciplinas se inspiraram mutuamente em um período em que a curiosidade humana alcançou novas alturas, unindo razão e emoção em busca da verdade. Essa busca pela verdade e pelo entendimento que começou a se gestar nos corações e mentes dos pensadores do século XVII, não se limitava apenas à ciência. Em um canto quase esquecido da história, um diálogo inesperado começava a florescer entre a ciência e a arte, um verdadeiro encontro de dois mundos que, embora aparentemente díspares, se entrelaçavam em um mesmo anseio por conhecimento. A forma como a revolução científica, com seu fervor por desvendar os mistérios do universo, pôde inspirar os maiores artistas da época, e os ecos desse diálogo criativo que ressoam na obra daqueles que se atreveram a cruzar as fronteiras do saber, são temas de grande interesse. No coração desse intercâmbio estava a figura de Leonardo da Vinci, um mestre do Renascimento que havia estabelecido uma ponte entre as disciplinas. Embora sua vida tenha se desenvolvido antes da Revolução Científica, seu legado ressoaria com força na obra de cientistas e artistas que o sucederam. Da Vinci, com sua incansável curiosidade e seu enfoque meticuloso, havia documentado a anatomia humana com uma precisão que superava os limites de seu tempo. Foi sua combinação de arte e ciência que semeou as sementes de um novo entendimento, onde a observação detalhada e a representação visual da natureza se tornaram ferramentas fundamentais para a exploração científica. À medida que a revolução científica avançava, o impacto dessa relação tornava-se cada vez mais palpável. Nas mãos de artistas como Albrecht Dürer, a observação científica se traduziu em obras vibrantes que capturavam não apenas a forma, mas também a essência da vida. Dürer, conhecido por seu meticuloso trabalho na representação da natureza, incorporou seus conhecimentos sobre proporções e simetria em suas gravuras e pinturas. A questão de se isso foi uma mera coincidência, ou o reflexo de um profundo desejo de entender o mundo ao seu redor, uma busca que unia artistas e cientistas em um mesmo caminho, é um tema de constante debate. A figura de Johannes Vermeer também emerge como um testemunho dessa fusão. Sua maestria na luz e na composição não apenas revelava a beleza da vida cotidiana, mas também refletia um entendimento quase científico da ótica. Vermeer utilizou a câmara escura, um invento que havia evoluído a partir das investigações ópticas de seu tempo, para capturar a luz de uma maneira que deslumbraria gerações. Essa interação entre a ciência e a arte não apenas enriquecia a estética de suas obras, mas também levantava questões sobre a percepção e a realidade. A questão de se sua arte era uma mera representação ou uma janela para um universo mais profundo que ainda permanecia oculto é um tema de constante análise. Enquanto isso, nos laboratórios e ateliês da Europa, figuras como Robert Hooke e Anton van Leeuwenhoek estavam desvendando os segredos do mundo microscópico, desafiando as noções tradicionais da biologia. Suas descobertas, imortalizadas em ilustrações detalhadas e estudos meticulosos, ofereciam aos artistas uma nova gama de formas e cores que inspirariam obras de arte que celebravam a beleza do invisível. Nesse contexto, a ciência tornava-se uma musa, suas revelações incentivando os artistas a explorar o desconhecido e o maravilhoso. O diálogo entre ciência e arte também se intensificou no campo da anatomia. A obra de Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, não apenas revolucionou a compreensão do corpo humano, mas também inspirou artistas a explorar a figura humana com um renovado senso de precisão e realismo. As ilustrações de Vesalius, com seu meticuloso detalhe, ofereceram um guia visual que os artistas utilizariam para criar representações mais autênticas do ser humano. Os segredos que aguardavam nos pregas da pele e na estrutura dos músculos que apenas a ciência poderia revelar, tornaram-se uma jornada compartilhada entre cientistas e artistas,
uma jornada que desdibujava as linhas entre seus respectivos campos. No entanto, esse diálogo nem sempre foi harmonioso, às vezes as tensões surgiram da competição por reconhecimento e legitimidade. Alguns artistas se sentiram ameaçados pela crescente autoridade da ciência, enquanto certos cientistas questionavam a validade da experiência estética frente à rigorosidade do método científico. Assim tecia-se uma complexa rede de relações entre ambos os mundos, onde a admiração mútua se entrelaçava com o ceticismo e a rivalidade. À medida que nos aprofundamos nas últimas décadas da revolução científica, o legado dessa interação tornava-se mais evidente. A busca pelo conhecimento transformou-se em um anseio compartilhado que ultrapassava as fronteiras da disciplina. A ciência inspirava a arte, e a arte oferecia uma nova forma de compreender a ciência. Em um momento em que os limites entre o conhecido e o desconhecido se desdibujavam, ambos os campos se uniram em uma dança criativa que transformaria a visão do mundo. Assim, o eco da revolução científica ressoou não apenas nos livros didáticos e experimentos de laboratório, mas também nas galerias e teatros da Europa. A ciência e a arte em seu diálogo criativo lançaram as bases de um novo entendimento do mundo, um entendimento que continuava desafiando as convenções e ampliando os horizontes do pensamento humano. No entanto, nesse caminho de descoberta, surge uma pergunta inquietante. A forma como essa relação influenciaria a busca pela verdade à medida que a ciência se confrontava com a religião em um delicado equilíbrio, é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta nos levará a explorar o complexo entrelaçamento entre ciência e religião, uma relação carregada de tensões e reconciliações que marcaria o rumo da modernidade. A revolução científica não apenas alterou a percepção que a humanidade tinha do cosmos, mas também desencadeou um conflito sutil, embora profundamente enraizado, entre a ciência e a religião. Essa tensão, muitas vezes apresentada como uma batalha entre fé e razão, nos revela um delicado equilíbrio que perdura ao longo dos séculos. Nesse contexto, nos aprofundamos nos mistérios de uma relação que, longe de ser um simples antagonismo, tem sido um diálogo contínuo, onde a busca pela verdade foi influenciada pela fé e pela espiritualidade. A figura de Nicolau Copérnico, pioneiro do heliocentrismo, exemplifica esse cruzamento. Ao propor que a Terra girava em torno do Sol, desafiava não apenas a visão astronômica de seu tempo, mas também a interpretação bíblica que situava a humanidade no centro do universo. A questão de como um modelo astronômico, que alterava a concepção do lugar do ser humano na criação, poderia ser recebido pela Igreja, que durante séculos defendeu uma visão geocêntrica, é um tema de constante debate. Galileu Galilei, outro ator principal nessa história, iluminou ainda mais o debate. Ao observar os céus através de seu telescópio, suas descobertas desmantelaram as crenças arraigadas na cosmologia. No entanto, sua defesa do heliocentrismo o levou a um confronto direto com a Igreja Católica. Em 1616, o Santo Ofício, a serviço do Papa, o advertiu a não promover suas ideias. A questão de se foi uma tentativa de proteger a fé, ou uma manifestação do medo de perder o controle sobre a interpretação do mundo permanece em aberto. A condenação de Galileu em 1633, que o obrigou a se retratar publicamente, tornou-se uma sombra que pairava sobre o avanço científico. No entanto, nem todos os encontros entre ciência e religião foram tão confrontacionais. No século XVII, a figura de Johannes Kepler emerge como uma ponte entre ambas as esferas. Sua devoção religiosa o levou a interpretar as leis do movimento planetário como manifestações da ordem divina. Kepler acreditava que o estudo do cosmos era um ato de veneração, e sua obra Harmonices Mundi reflete essa fusão da ciência com a espiritualidade. A questão de se a busca pelo conhecimento científico, longe de ser uma traição à fé, era de fato uma forma de se aproximar do divino, é um tema de constante reflexão. No entanto, à medida que o século XVIII se aproximava, o racionalismo de figuras como René Descartes e a promoção do empirismo por Francis Bacon semearam as sementes de uma dissociação mais marcada entre essas duas áreas. A ascensão da Ilustração levantou novas perguntas.
a questão de se a razão era suficiente para compreender o universo, ou se havia um lugar para o sagrado nessa nova perspectiva, é um tema de grande interesse. Nesse momento, a ciência se apresentava como uma alternativa ao dogma religioso, desafiando a autoridade das instituições tradicionais. A relação entre ciência e religião tornou-se ainda mais complexa com os avanços na anatomia e na biologia. A obra de Andreas Vesalius, que desnudava o corpo humano em busca de verdades científicas, chocava-se com os ensinamentos religiosos sobre a criação. A exploração do mundo invisível, impulsionada pelo microscópio, revelou um universo cheio de micro-organismos que até então eram desconhecidos. A questão de como a religião que havia fornecido respostas ao desconhecido poderia se adaptar a um mundo onde o invisível se tornava cada vez mais visível é um tema de constante análise. As tensões alcançaram um ponto crítico durante a Revolução Industrial. A ciência agora aplicada à tecnologia transformava radicalmente a sociedade, mas também desafiava muitas das crenças e valores tradicionais. A criação de novas máquinas e métodos de produção levou a uma visão mecanicista do mundo, onde a intervenção divina parecia supérflua. A questão de se a fé poderia sobreviver a essa nova era de progresso e razão é um tema de constante debate. Apesar dos conflitos, a reconciliação também encontrou seu caminho. No século XIX, figuras como o naturalista Charles Darwin apresentaram teorias que, embora inicialmente desafiadoras para a fé, também ofereciam novas formas de entender a criação. Sua obra, A Origem das Espécies, não apenas apresentou um modelo evolutivo, mas também convidou a um diálogo mais profundo sobre o papel da divindade no processo da vida. A questão de se a evolução e a criação divina poderiam coexistir em um mesmo marco conceitual é um tema de constante análise. Ao longo dos séculos, a ciência e a religião navegaram por um mar de conflitos e colaborações, desafiando-se mutuamente, mas também complementando-se em muitas ocasiões. Essa dança complexa entre fé e razão deixou uma marca indelével na história do pensamento humano. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, refletiremos sobre como a revolução científica não apenas transformou nossa compreensão do mundo, mas também lançou as bases da modernidade, impactando a educação, a política e a cultura de uma forma mais ampla. O legado dessa revolução na busca interminável por conhecimento e significado é um tema de grande interesse. À medida que a revolução científica avançava no século XVIII, o eco de suas descobertas reverberava por toda a Europa, semeando as sementes de uma transformação profunda na maneira de conceber o mundo. A ciência, outrora relegada às margens do conhecimento, emergia como o pilar fundamental da modernidade, capaz de desafiar dogmas antigos e abrir novas vias de entendimento. A forma como se forjou essa nova ordem e as forças que se entrelaçaram para dar forma a uma era que redefiniria a educação, a política e a cultura, são um tema de constante estudo. A resposta a essas perguntas encontra-se na interseção de ideias audaciosas e a vontade de um grupo de pensadores que se atreveram a questionar o estabelecido. Figuras como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, influenciados pelo legado da ciência, começaram a aplicar princípios científicos à análise da sociedade e do governo. O Iluminismo, como ficou conhecido esse movimento, enraizou-se na convicção de que a razão poderia desvelar os mistérios da vida humana, assim como havia feito com os segredos do cosmos. O conhecimento já não era considerado um privilégio de poucos, tornava-se um direito universal. A questão de se essa visão era realmente acessível a todos é um tema de constante debate. As universidades, outrora bastiões da tradição e do dogma, começaram a se transformar em centros de pesquisa e ensino crítico. A criação de academias científicas, em especial a Academia de Ciências da França, simbolizava essa mudança de paradigma. Nesses espaços, cultivava-se um ambiente onde as ideias podiam florescer sem o temor da censura. A educação tornou-se um veículo para a inovação, empurrando gerações inteiras em direção a um futuro onde a curiosidade e o ceticismo se erguiam como virtudes fundamentais. Os desafios enfrentados por aqueles que se atreviam a desafiar as crenças consolidadas são um tema de grande interesse.
No âmbito político, as repercussões da Revolução Científica se fizeram sentir com força. A noção de um governo baseado em princípios racionais começou a tomar forma, desafiando a autoridade divina que sustentara os monarcas por séculos. A ideia de que o poder deveria emanar do consentimento dos governados encontrou seu eco nas obras de pensadores como John Locke, que enfatizava a importância dos direitos individuais. As revoluções, especialmente a Revolução Francesa, não foram apenas um grito de liberdade, mas um reflexo de uma nova filosofia que abraçava a razão e a ciência. No entanto, a questão de se essa nova era de racionalidade traria consigo suas próprias sombras e contradições, é um tema de constante análise. Enquanto o mundo político se reconfigurava, o impacto da ciência na cultura também era palpável. As artes, a literatura e a filosofia começaram a experimentar um diálogo renovado com a ciência. O romantismo, que surgiria como reação aos excessos do racionalismo, buscaria capturar a essência da experiência humana em um mundo cada vez mais mecanizado. Através da poesia e da prosa, os artistas questionaram a fria lógica do cientista, explorando o lado emocional da existência. A questão de se, nesse choque de ideias, corria-se o risco de perder a essência mesma da humanidade, é um tema de constante debate. A Revolução Científica não apenas transformou o conhecimento, também alterou a percepção mesma da realidade. Os avanços na física, na biologia e na matemática ofereceram novas ferramentas para entender o universo, e essas ferramentas começaram a ser aplicadas não apenas à natureza, mas à sociedade. A sociologia, como disciplina emergente, buscava aplicar métodos científicos ao estudo das comunidades humanas. O legado dessa revolução se estendeu como um fio invisível, conectando a busca pela verdade científica com o desejo de uma sociedade mais justa e equitativa. No entanto, o caminho para a modernidade esteve repleto de enigmas e controvérsias. A questão de se realmente se poderia aplicar a mesma lógica da ciência à complexidade da vida social é um tema de constante análise. Nesse contexto, a Revolução Científica se ergueu como um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro onde o conhecimento e a razão prevalecessem sobre a superstição e o autoritarismo. Mas a jornada não havia feito mais que começar. À medida que as ideias se propagavam, também se espalhavam as tensões inerentes a esse novo ordenamento. O legado da ciência tornou-se um campo de batalha ideológico, onde a luta pelo domínio do pensamento continuaria ressoando nas décadas e séculos seguintes. Assim, a Revolução Científica não apenas lançou as bases da modernidade, mas também levantou perguntas fundamentais que ainda nos interpelam. O que significa ser humano em um mundo governado pela razão? Como equilibramos a lógica da ciência com as emoções que nos definem? As respostas, como o conhecimento em si, continuam a evoluir. Com essas reflexões, nos encontramos na antessala de uma nova exploração, a análise do legado da Revolução Científica. A forma como impactou realmente o mundo contemporâneo, e as lições que podem ser extraídas para enfrentar os desafios do futuro, são um tema de grande interesse. O próximo capítulo nos levará a desvelar esse enigma. Enquanto a Revolução Científica chegava ao seu clímax, o eco de suas descobertas ressoava com força em cada canto da Europa. Desde as observações celestiais de Galileu até as leis do movimento de Newton, uma nova era de conhecimento se erguia sobre as sombras do dogma e da superstição. A questão do que realmente deixou essa revolução em sua esteira, e que legado persiste no sopro de nossa civilização moderna, é um tema de constante análise. Neste último capítulo, embarcaremos em uma jornada através do tempo, explorando o impacto duradouro da Revolução Científica no mundo contemporâneo, e sua influência no pensamento científico atual. Os pilares da ciência moderna, cimentados nos séculos 17 e 18, começaram a se elevar sobre as ruínas de um conhecimento arcaico que havia dominado por séculos. Com a publicação de obras fundamentais como Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton, o pensamento racional e a observação empírica se tornaram as ferramentas essenciais para desvendar os mistérios do universo. A questão de se essa transformação foi um destino inevitável ou um enigma forjado pelas decisões de poucos, reside no legado que deixaram aqueles pioneiros.
A revolução científica não apenas desafiou as concepções do cosmos, também questionou a relação entre o ser humano e seu ambiente. Com o desenvolvimento do método científico, impulsionado por pensadores como Francis Bacon, a ciência se transformou em um processo sistemático. Essa abordagem, na qual a observação e a experimentação substituíram a mera especulação, deu origem a um novo paradigma que ainda hoje governa nossas investigações. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas desse novo conhecimento são um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos nos séculos 19 e 20, os princípios da revolução científica serviram como catalisador para avanços revolucionários em campos como a medicina, a física e a biologia. A teoria da evolução de Charles Darwin, por exemplo, emergiu da rica herança de observação e análise crítica que havia começado com Copérnico e Galileu. Esse legado se tornou um farol que iluminou o caminho para o entendimento da vida na Terra, mas também suscitou controvérsias que desafiaram crenças antigas. No campo da medicina, os estudos sobre anatomia e fisiologia iniciados por figuras como Andrés Vesalius lançaram as bases para o avanço da medicina moderna. A revolução na compreensão das doenças e seu tratamento foi impulsionada por uma abordagem baseada em evidências, guiando os médicos em direção a práticas mais eficazes e éticas. No entanto, esse desenvolvimento não foi sem sombras. As tensões entre a ciência e a ética frequentemente levantaram questões inquietantes. A questão de até onde estamos dispostos a ir em nossa busca pela verdade é um tema de constante debate. O legado da revolução científica se estende também à era contemporânea, onde a tecnologia e a ciência se entrelaçam de maneiras que os pioneiros nunca teriam imaginado. Os avanços em informática, genética e física quântica são um testemunho de como o espírito crítico e a curiosidade, incentivados pela revolução científica, continuam desafiando nossas percepções. Hoje em dia, a exploração do cosmos e o estudo das partículas subatômicas refletem esse mesmo impulso por compreender o universo em que habitamos. A questão de se essa busca incessante será suficiente para responder às perguntas mais profundas de nossa existência permanece em aberto. Ao longo dos séculos, o legado da revolução científica moldou não apenas o âmbito acadêmico, mas também nossas sociedades. A educação, a política e a cultura foram profundamente influenciadas por essa nova forma de pensar. A ciência, que antes era domínio de poucos, se democratizou, tornando-se um pilar do conhecimento coletivo. No entanto, esse acesso trouxe consigo seu próprio conjunto de desafios. A questão de se estamos preparados para lidar com a responsabilidade que acompanha o conhecimento é um tema de grande interesse. Nas últimas décadas, o renascimento do interesse pela ciência revelou os perigos da desinformação e da ignorância. Em tempos onde a tecnologia avança a passos largos, a luta para distinguir entre fatos e crenças se torna mais urgente. A revolução científica nos deixou um presente inestimável: o método científico e o pensamento crítico. A questão de se esse legado será suficiente para enfrentar os desafios do futuro é um tema de constante análise. Ao fechar este capítulo, e com ele, o relato da revolução científica, nos encontramos diante de um espelho que reflete tanto os feitos, quanto as lições de um passado tumultuado. O impacto dessa revolução tem sido indiscutível, um eco que ressoa em cada canto de nossa existência. Nos lembra que o conhecimento é uma jornada sem fim, um mistério que se desdobra diante de nós, convidando-nos a continuar explorando. Em última análise, o legado da revolução científica é um testemunho da resiliência do intelecto humano, e sua incansável busca pela verdade em um mundo cheio de enigmas. A questão de que descobertas e revelações nos aguardam no horizonte permanece em aberto. Mas uma coisa é certa: a jornada apenas começou.